Irmãos e irmãs, famílias cristãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Se você crê, dá um amém. Se você não crê, misericórdia, meu irmão. Hoje vamos refletir sobre um tema importante, porque todos os temas da Bíblia são importantes, todos. Mas esse tema de hoje tem uma importância tal na nossa caminhada cristã, que é o preço do discipulado. Esse é o texto de hoje, o preço do discipulado. Então Jesus começa a ensinar algo que continua sendo muito atual para nós. Seguir a Cristo tem um preço. Jesus não estava procurando simplesmente uma multidão. Ele estava procurando discípulos dispostos a permanecer fiéis. Porque, meus irmãos, seguir Jesus exige prioridade. Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo precisa colocá-lo acima de qualquer outra coisa. Isso não significa deixar de amar nossa família ou desprezar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Pelo contrário, Jesus nos ensina a amar todos, mas existe uma ordem de prioridades. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Muitas vezes queremos seguir Jesus, mas também queremos que a nossa vontade seja sempre atendida. Queremos as bênçãos, mas nós sempre queremos assumir os compromissos da fé. Queremos as bênçãos e às vezes desprezamos o abençoador. Queremos a vitória, mas nem sempre estamos dispostos a enfrentar as lutas. Queremos a coroa, mas precisamos entender que existe uma caminhada até ela. O verdadeiro discípulo aprende a dizer: Senhor, a minha vontade não está acima da tua vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Esta é uma das maiores marcas do discipulado. Porque o discípulo também precisa carregar a sua cruz. Jesus fala também sobre carregar a cruz. A cruz representa compromissos, renúncia, perseverança e fidelidade. Ser discípulo de Jesus não significa que nunca teremos dificuldade. Não significa que não enfrentaremos momentos de tristeza, oposição ou provações. Significa que, mesmo quando as dificuldades chegam, não abandonamos o caminho. Existe um momento em que será necessário abrir mão de alguma coisa para permanecer fiel a Deus. Talvez seja necessário abrir mão do orgulho. Talvez seja necessário abandonar uma atitude que sabemos que não agrada ao Senhor. Talvez seja necessário perdoar alguém. Talvez seja necessário escolher a verdade, quando seria mais fácil escolher a mentira. Talvez seja necessário permanecer firme quando outras pessoas estão desistindo. Isso também faz parte de carregar a cruz. A cruz nos ensina que o discipulado não é apenas receber de Deus, é também entregar a Deus aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Jesus ensina sobre calcular o custo. Na sequência, Jesus apresenta uma comparação muito interessante. Ele fala de alguém que deseja construir uma torre. Antes de começar, essa pessoa precisa calcular se possui condições de terminar a obra. Jesus também fala de um rei que antes de entrar em uma batalha precisa avaliar as suas condições. A lição é clara. Seguir Jesus é uma decisão séria. Não devemos tomar essas decisões ou essa decisão apenas pela emoção de um momento. É preciso compreender que haverá dias bons e dias difíceis. Haverá momentos em que sentiremos a presença de Deus de maneira muito forte, mas também haverá momentos em que precisamos ou precisaremos continuar caminhando pela fé. O discípulo verdadeiro não segue a Jesus somente quando tudo está bem. Ele permanece quando as circunstâncias mudam. Permanece quando a oração parece demorar a ser respondida. Permanece quando enfrenta a dificuldade. Permanece porque sabe que Jesus continua sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida. O preço é alto, meu irmão, mas o valor é infinitamente maior. Quando falamos sobre o preço do discipulado, alguém pode pensar: então seguir Jesus é somente sofrimento? Não. O discipulado tem renúncia,
mas também tem uma recompensa que o mundo não pode oferecer. Quando entregamos nossa vida a Cristo, recebendo algo muito maior do que bens materiais. Recebemos esperança, recebemos direção, recebemos perdão, recebemos uma nova vida, recebemos a certeza de que não caminharemos sozinhos. E acima de tudo, temos a promessa da vida eterna. Por isso o preço do discipulado pode ser grande, mas o valor de seguir Jesus é infinitamente maior. O mundo pode oferecer muitas coisas, mas nenhuma delas pode ocupar o lugar de Cristo em nossos corações. O discípulo precisa perseverar. Meus irmãos, uma das grandes lições desse texto é que começar é importante, mas permanecer é fundamental. Há pessoas que começam muito bem e diante da primeira dificuldade desistem, mas Jesus nos chama para uma caminhada de perseverança. Não devemos medir nossa fé apenas pelos dias em que tudo está dando certo. Nossa fé também é revelada nos dias difíceis. É fácil dizer, eu confio em Deus, quando tudo está acontecendo como queremos. Mas a verdadeira confiança aparece quando podemos dizer, Senhor, eu não estou entendendo tudo, mas continuo confiando em Ti. Isto é discipulado, é continuar orando, é continuar buscando a palavra, é continuar fazendo bem, é continuar perdoando, é continuar amando, é continuar acreditando, mesmo quando não vemos imediatamente o resultado. Meus queridos, o verdadeiro discípulo pertence a Cristo. No final desse ensinamento, Jesus afirma que aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser seu discípulo. Isso nos mostra que Jesus não quer apenas uma parte da nossa vida. Ele quer o nosso coração, quer nossos pensamentos, quer nossas escolhas, quer nossos planos, quer nosso futuro. Ser discípulo significa reconhecer a minha vida pertence ao Senhor. Isto muda a maneira como tratamos as pessoas, muda a maneira como enfrentamos problemas, muda a maneira como usamos nosso tempo, muda nossas escolhas, muda nossos valores, porque quando Cristo ocupa o primeiro lugar, começamos a enxergar a vida de uma maneira diferente. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto de Lucas, capítulo 14, nos convida a uma reflexão profunda. Estamos realmente seguindo Jesus ou apenas acompanhando Jesus de longe? Existe uma diferença. A multidão pode acompanhar, mas o discípulo se compromete. A multidão pode estar presente, mas o discípulo permanece. A multidão pode buscar aquilo que Jesus oferece, mas o discípulo deseja conhecer e obedecer ao próprio Jesus. Hoje o Senhor nos chama para um compromisso mais profundo. Talvez seja necessário renunciar a alguma coisa. Talvez seja necessário deixar para trás um comportamento. Talvez seja necessário perdoar. Talvez seja necessário abandonar o orgulho. Talvez seja necessário confiar mais. Mas não podemos esquecer, nenhuma renúncia feita por amor a Cristo será maior do que aquilo que Ele já fez por nós. Jesus entregou sua vida por amor. Agora Ele nos convida a entregar nossa vida a Ele. Que possamos dizer diariamente, Senhor Jesus, eu quero ser Teu discípulo. Ajude-me a carregar a minha cruz, a permanecer fiel e colocar a Tua vontade acima da minha. Quando vierem as dificuldades, não me deixe desistir. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu cair, levanta-me. E quando eu não souber qual caminho de seguir, guia os meus passos. Que Deus nos ajude a compreender o verdadeiro preço do discipulado e, principalmente, o grande privilégio de pertencer a Cristo e caminhar com Ele. Que a nossa fé não seja apenas de palavra, mas de atitude. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E que até o último dia da nossa caminhada possamos permanecer firmes dizendo, eu escolhi seguir Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. No nome de Cristo. Amém.